Bom, então vamos, né, iniciar aqui. Antes de qualquer coisa, eu sempre gosto de me apresentar, né, um pouquinho, para a pessoa saber com quem está se comunicando, né? Eu sou a Amanda Barbosa, eu sou jornalista cultural, trabalho também com literatura há mais ou menos uns 3 anos. E esse ano eu firmei, né? Eu tenho o Mande Notícias, que é uma vertente que eu tenho do Mandigrafia, que é um projeto que eu tenho voltado para a cultura, arte e literatura. E esse ano eu decidi firmar, né, como autônoma jornalista, assim, esse meu lado de explorar a literatura, de entrevistar autores nacionais, de falar sobre esses livros que chegam de diferentes. Fantasia na grande maioria, né? E é uma área que eu gosto muito de trabalhar, porque eu acredito que a fantasia ela possibilita reflexões, e o seu livro ele já tem muito disso também, né? Então, eu acredito muito que a literatura, mesmo quando ela vem para o entretenimento, ela vem para trazer uma reflexão para as pessoas, e esse é o propósito dentro do meu trabalho. Então, eu estou muito feliz de você estar aqui conversando comigo hoje, né? Da gente você ter topado, né, a gente trocar essas figurinhas aqui. E para a gente começar, eu queria muito que você falasse sobre você, trazer para a gente tudo que você acha legal sobre você. Quem é o Renan? Perfeito. Não, primeiro, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar aqui com vocês. Eu estou na estrada aí da literatura também faz bastante tempo. Eu escrevo desde 2011. Meu primeiro livro saiu em 2013, então Supernova, né, que é o meu primeiro livro, ele fez 10 anos no ano passado. Então é bastante tempo de estrada, bastante coisa acontecendo. E é muito legal ver que a literatura nacional tem cada vez mais espaço. Acho que ainda tem um caminho gigantesco pela frente, né, de ganhar mais espaço, de ganhar mais destaque, não só na mídia, mas também nas próprias editoras, na própria cabeça do leitor, porque hoje eu ainda vejo que tem um pouco daquela visão de que o que vem de fora é melhor. E aí, como você mencionou fantasia, acho que em fantasia isso ainda é mais latente, né? Então, essas histórias fantásticas, às vezes que vêm lá de fora, muitos leitores ainda têm essa imagem de que é melhor, é mais legal do que o que é construído aqui, né? Mas aí falando um pouco de mim, então eu tenho esses 10 anos de carreira já na escrita, tenho 5 livros publicados, participação em 2 antologias. O meu último é o 10 Mil Sóis, que foi publicado pela Editora Planeta. Então hoje eu tenho ele na Editora Planeta, estou com o meu contrato para publicar mais um no ano que vem. Então já vem mais um pela Planeta também. E eu tenho a Saga Supernova hoje pela Editora Flive, que é uma editora um pouco menor, mas que disponibiliza também esses outros 3 livros meus. Eu tenho 38 anos, para a carinha talvez não pareça, mas Não mesmo. eu tenho 38 anos, eu trabalho com marketing, sou formado pela USP, aqui em São Paulo. Sou formado em marketing, trabalho com marketing também, eu trabalho numa multinacional, para quem não sabe, viver de literatura ainda é um sonho para pouquíssimas pessoas no Brasil. Então, eu tenho um outro lado que ajuda a pagar as contas e que ajuda a investir nesse sonho de ser escritor, né? Porque escrever não é só um investimento de tempo, mas às vezes é de dinheiro também, porque a gente precisa viajar para estar nos eventos, a gente às vezes precisa contratar um artista para fazer alguma coisa que a editora não vai fazer, às vezes a gente precisa contratar um influenciador para falar do livro, então precisa ter um dinheiro para investir, que às vezes o próprio livro não se paga, então vem desse lado também. Que mais que eu posso falar de mim? Eu sou gay, no momento eu sou solteiro, porque não dá tempo, só trabalho e escrevo, não tem tempo de fazer mais nada. E tem um cachorro lindo que ele tá dormindo. Daqui a pouco ele aparece aqui, eu vou mostrar para vocês. Por Ele favor. sempre, quando eu tô falando alguma coisa, ele vem pedir carinho, daqui a pouco eu mostro para vocês. E é isso, o meu lado escritor, eu gosto muito de escrever fantasia, sempre gostei, né? Então, desde moleque, eu sempre consumi esse tipo de conteúdo. E é engraçado porque eu comecei a consumir o conteúdo de fantasia mais do lado oriental, né? Então eu gostava muito dos animes. E quem fala, pô, assistir um Dragon Ball, um Cavaleiro do Zodíaco, é uma puta história de fantasia, né? Essa é a verdade. É uma história de ficção fantástica. E eu vim muito desse lado. Então aqueles programas tokusatsu dos anos 80, né? Não Power Rangers, mas o Flashman, o Changeman, amava. Então, vem muito desse lado, e depois só que eu comecei a absorver um pouco mais da fantasia europeia e ocidental, né? Aí vem Harry Potter, Jogos Vorazes, não, bem mais depois. Vem o Tolkien, Nárnia, do Lewis, então vem muitas outras coisas que acabam
fechando essa minha referência de escritor. E eu gostava muito também de RPG, que era assim uma coisa que eu amava, eu mestrava, eu fazia meus mapas, desenhava meus personagens, criava os sistemas de magia, tanto que Supernova, que é o meu primeiro livro, ele é derivado desses primeiros jogos de RPG que eu fazia lá atrás. Então a maioria dos personagens que estão lá eram personagens que eu jogava, que depois obviamente eu dei uma roupagem diferente, construí um mundo, dei algumas pinceladas ali para de fato virar uma história, mas a origem de tudo isso vem do RPG. Então, isso é um pouco do Renan, assim, eu gosto de... É uma amálgama, um monte de coisa misturada que faz esses mundos de fantasia que eu escrevo. Nossa, muito bom, porque você foi falando assim, eu consigo identificar esses traços que você foi trazendo dentro do próprio livro, né, dentro dessa escrita, assim, mas a gente já vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. E aí, você já deu uma introduçãozinha aí para mim agora, né, falando um pouco de como você introduziu, mas eu queria ir um pouquinho antes aí. Como é que deu aquele estalo na sua vida assim, ó, ai, eu quero escrever, eu gosto de literatura. Quando que isso aconteceu para você? Então, eu acho que eu gosto de criar desde pequeno. Minha mãe falava que eu sempre fui uma criança muito criativa. Então, por exemplo, se eu tinha um bonequinho, vamos supor, esse Pikachu aqui, para mim ele não era o Pikachu. Eu criava um outro nome para ele, ele fazia uma outra coisa, ele tinha um outro poder. Então, eu sempre tive alguns brinquedos que não eram exatamente o que esses brinquedos eram, né? Então, acho que vem um pouco daí. Eu sempre ressignificava as coisas, sempre repaginava as coisas. E aí, às vezes, eu preferia desenhar meus próprios brinquedos e recortar e brincar com eles do que ter os brinquedos de verdade, né? Então, eu sempre fui muito nessa linha. Mas a questão de escrever um livro mesmo em si veio bem depois, porque sempre as minhas histórias, e aí acho que vem muito da própria cultura brasileira de ler pouco, e acho que aí eu faço uma meia-culpa também, porque quando eu era adolescente, eu lia muito mais mangá e quadrinho do que livro, né? Então eu tinha muito mais a ideia de fazer um quadrinho, de fazer um mangá, ou até mesmo de fazer um filme, um desenho animado dos meus personagens, do que de fato escrever um livro, né? E eu desenhava, sempre gostei de desenhar mangá, só que nunca consegui colocar tempo e energia nisso. Em 2011, eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Eu fui estudar inglês e tudo mais, que era importante para o meu trabalho. E lá, mesmo no cursinho de inglês, eles tinham aulas de escrita, mas não é aula de escrita que a gente tem aqui de redação, que a gente tem na faculdade. É uma coisa diferente, assim, porque eles têm muito negócio do essay, de você construir uma história mais curta, alguma coisa assim. E aí, nessa aula de escrita, eu tive dois professores que chegaram para mim e falaram: Rê, você escreve muito bem. E aí eu estava aprendendo inglês. Falei, cara, se eu escrevo bem em inglês, acho que eu escrevo melhor em português, né? E aí eu decidi voltar. Aí o que eu pedi para uma dessas professoras? Eu pedi, me indique livros. Eu quero livros desse estilo de fantasia que eu gosto para eu ler. E ela me indicou Jogos Vorazes. E aí eu voltei no avião, eu comprei em inglês, voltei com a trilogia inteira. Eu voltei devorando aquele livro, mas assim, eu pirei naquela história. E aí eu falei, cara, eu preciso realmente escrever alguma coisa, porque tem um mundo aqui onde eu consigo agora ver os meus personagens que eu não conhecia tão bem. E aí eu fui atrás de alguns cursos de escrita, né? Eu fui atrás de fazer cursos de escrita criativa, fui entender como é que é a estruturação de um romance, como é desenvolvimento de personagem, o que é uma construção de cena, como fazer diálogos mais interessantes, e ao longo que eu fui aprendendo essas coisas, eu fui escrevendo meu primeiro livro, né? Então, em 2011, eu comecei a escrever ele já fazendo esses cursos, 2012 foi um ano de muito aprendizado, e aí em 2013 eu terminei o livro e ofereci para o meu editor, e ele foi publicado no final do ano. Então, veio daí, assim, de novo, acho que é uma soma de fatores, acho que é essa curiosidade, essa criatividade da criança que existia desde pequeno, e ter uma pessoa que chega para você e fala, vai, sabe? Porque às vezes acho que falta muito isso em pessoas que têm algum talento, né? Às vezes, mas eu vou escrever um livro, para quê, né? Escrever um livro, não, nada a ver, isso não dá dinheiro, ou, não, maior trabalho, não, não sou capaz de fazer isso. E aí, isso faz com que essa pessoa dar esse empurrãozinho muda totalmente a história, né? Porque aí você realmente vai, tenta e vê que realmente é isso que você gosta. Com certeza. Bom, vamos começar então falando sobre 10 mil sóis. Eu recebi o livro, né? Eu consegui ler, eu adoro quando eu consigo
ter esse contato, né, depois de ler a obra do autor, assim, para saber as inspirações, para saber como é que foi esse processo, assim. E a sua obra, apesar de ela ser densa, né, que ela é uma obra densa, ela é muito fluida, né, de ler. Eu gostei bastante disso, porque os capítulos não foram capítulos, nossa, super mega gigantes, assim. Então, isso também ajuda muito na experiência, nessa questão da imaginação que a gente tem. Eu já comecei o livro levando tapa na cara, assim, e terminei o livro também levando tapa na cara. Então, eu queria saber, né, de você, como é que surgiu a ideia para escrever esse livro, como é que foi esse processo para você? Acho que é legal, eu tô com ele aqui, né, só para mostrar, ele é um livro Uhum, curtinho, né, comparado com Supernova, por exemplo, ele é uhum, menos da metade de um Supernova. E eu acho que a questão dele ser bem, acho que a questão da fluidez, acho que é uma coisa bem comum nos meus livros. Eu prefiro capítulos curtos, que tem ganchos e tudo mais, do que às vezes um capítulo muito expositivo que acaba ficando maçante. Livros e livros, tem gente que prefere cada uma das coisas. Mas eu escrevo para infanto-juvenil, né? Então, apesar de ser um livro denso, como você mesmo disse, ele é um livro infanto-juvenil. Então, tem que tomar cuidado para que seja um livro que vai prender de fato a pessoa que está lendo, né? Porque é por isso que ele tem bastante ilustração, que acho que ajuda também na construção do universo, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim. Acho que, e principalmente os meus novos projetos, eu estou tentando fazer cada vez mais assim, livros mais rápidos, mais dinâmicos, até porque quando a gente fala de literatura, para o jovem, o livro ele compete com qualquer outro meio de entretenimento, né? Então o jovem ele vai escolher se ele vai ler um livro, se ele vai jogar videogame, se ele vai assistir uma série ou se ele vai ficar no TikTok vendo alguma coisa, né? E como todos os outros conteúdos são cada vez mais rápidos, é muito fácil perder a atenção da audiência, né? Vou falar audiência aqui como um geral, mas no caso do leitor. Então, eu acho que vem um pouco daí, de tentar escrever livros mais curtos, mas que não deixem de ser profundos, que não deixem de trazer uma reflexão, que não deixem de fazer a imaginação voar cada vez mais alto. Então, acho que isso é o meu primeiro cuidado, principalmente quando eu estou falando do público infanto-juvenil. Supernova é um pouquinho mais velho, né? Uma fantasia um pouquinho mais para um 15 anos, 16 anos, então ele acaba sendo um pouco... Mas quando eu falo de um livro para 12 anos, eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado. Né? Mas agora, respondendo a sua pergunta, como que surgiu a ideia de escrever sobre esse livro? Cara, como eu falei, eu sempre amei tudo que é cultura japonesa, e eu acho que 10 Mil Sóis, ele é o livro que eu sempre quis escrever e que eu ainda não tinha me sentido pronto para fazer isso, né? Porque ele mistura basicamente tudo que eu gosto. Ele traz toda a questão do anime, do background da cultura pop japonesa, num contexto de guerra, de Segunda Guerra Mundial, que eu adoro história também, sempre foi uma das matérias que eu mais gostava na escola, e Segunda Guerra Mundial é um tema assim incrível para mim. Só que a gente sempre vê muito, principalmente aqui no Brasil, o lado europeu da Segunda Guerra Mundial. A gente só escuta Japão quando fala de bomba atômica. A gente não sabe basicamente nada do que aconteceu na Guerra do Pacífico. O que foi a guerra do Japão contra a China, do Japão contra a Coreia, dos Estados Unidos contra o Japão. É Pearl Harbor e bomba atômica. É só as duas coisas que a gente escuta aqui. É claro que o livro não vai entrar na profundidade desses detalhes, mas ele tem como pano de fundo a Guerra do Pacífico. Né? Então, ele tem como pano de fundo o imperialismo japonês. Né? Então, quando a gente fala do nazismo na Europa, o Japão também foi um país extremamente radical, que também raptava pessoas capturadas de guerra, fazia testes como os nazistas fizeram com os judeus, o japonês fazia com o coreano, fazia com o chinês, então também foi um império muito sangrento e que teve sua parcela de culpa na guerra, né? Não é porque a bomba caiu lá que eles são só coitadinhos, não, muito pelo contrário. Mas a população civil não tem culpa disso, né? Que é o que na verdade acontece. Então o livro ele traz essa guerra do ponto de vista de uma população civil, que são 4 crianças que não têm culpa nenhuma do que está acontecendo, mas que nasceram e que viveram praticamente a vida delas todas na guerra, né? Porque o mais velho tem 12 anos e o livro se passa em 45,
Ou seja, ele passou praticamente metade da vida dele. A guerra no Pacífico começa ali em 41, então os últimos 4, 5 anos da vida dele ele estava em guerra. Então ele lembra da vida dele praticamente em guerra. Então as dificuldades que a família passava, é a falta de comida, é a falta de segurança, de você não poder dormir com a janela aberta, né? Então tem uma cena no livro que fala sobre isso. Então isso traz ali esse peso e essa questão da guerra na vida de inocentes, que eu acho que é isso essa que é a tristeza da guerra, porque o soldado morrendo na guerra, ele tá lá, ele sabe o que ele tá fazendo. O general, sei lá, o imperador, ele causou aquilo de alguma forma. Mas a criança de 4, 6, 12 anos que estão vivendo no meio daquilo, né? Que culpa eles têm? E aí é muito legal também a própria questão do nacionalismo, que essa é uma característica muito forte do fascismo, né? E o Japão sempre foi um país extremamente nacionalista, inclusive na guerra. Então tem também o papel do pai das crianças, que é nacionalista, versus o avô, que não é, que acha que aquela guerra é uma besteira, que estão desperdiçando a vida das crianças. Então tem ali também uma dicotomia do que o Kenji aprende na escola e do que ele aprende com o avô. Então aquela doutrinação de você ser um guerreiro perfeito, um japonês perfeito, um soldado perfeito, né? Então, tudo isso tem muito a ver com o contexto histórico que acontecia naquela época. Então, eu queria escrever sobre isso, né? Eu queria trazer um livro que abordava um tema duro, difícil, só que de uma forma mais lúdica, né? E aí me vem muito na cabeça as principais referências que eu tenho, e uma delas é O Labirinto do Fauno, né, que o Labirinto do Fauno ele se passa na Guerra Civil Espanhola. A Ofélia é uma criança que o pai dela morre, a mãe dela é obrigada a se casar com um general para manter a família ali bem, comendo, que tem as coisas. Só que o general é um crápula, um fascista, tá ali matando todo mundo. E a menina começa a entrar nessa aventura ao mesmo tempo que ela descobre um labirinto ali embaixo da casa onde ela está morando agora, e ela começa a viver um mundo de fantasia, e você nunca sabe se o que está acontecendo mesmo, é realmente, aquele fauno realmente existe, ela é realmente uma princesa que foi perdida, ou se aquilo é uma forma dela lidar com a realidade tão dura que ela tem naquele momento. Então, os irmãos Kurumoto, no Japão, é exatamente a mesma coisa, né? A gente não sabe se o que está acontecendo mesmo, porque a bomba abriu um portal para o mundo dos mortos, e os yokais surgiram, e aquela magia toda aconteceu, ou se é só uma forma deles sobreviverem, pensando da melhor maneira possível, lembrando das histórias que o avô deles contava sobre os yokais, sobre o folclore japonês, e eles transformarem aquelas cenas horrorosas na qual eles estão vivendo em uma cena um pouco mais palatável, né, para uma criança. Então, eu acho que vem daí. E aí eu fui para o Japão também, né? Eu visitei o Japão esse ano, na fase final de produção do livro. Inclusive, eu pude mudar algumas coisas depois que eu fui para lá, porque tinha algumas coisas que eu vi lá que eu falei, cara, não, isso daqui tem que ser diferente, não pode ser como eu tinha escrito. E quando você tá lá e você sente a energia da cidade, você vai no museu e você vê as coisas, eu percebi que eu tinha que tomar muito cuidado com o que eu estava contando, sabe? Tipo, tem que ter um cuidado, assim, não é simplesmente uma história infanto-juvenil. Eu realmente quis trazer realmente um pouco do que estava acontecendo ali da forma mais respeitosa possível, mas também sem deixar de usar a criatividade, sem deixar de mudar as coisas, sem deixar de questionar o que estava acontecendo. Muito bom. Deixa até uma ressalva, né, sobre essa questão, né, no próprio livro, falando, né, que tem os elementos fantasiosos que existem também, né, isso eu acho que é muito importante para já chegar nessa abordagem que você trouxe. E aí, enquanto você foi falando também, eu pensei que isso também é até uma introdução sobre o assunto para esses jovens, né, isso que você trouxe dentro do livro, né. Exatamente. Eu no começo do livro tem uma nota, né, que eu falo que é um livro de ficção, ele é baseado na Segunda Guerra Mundial, também tem muito cuidado assim, mas por que você está escrevendo sobre o Japão, né? Acho que tem muito essas perguntas às vezes, né? Você não é japonês.
Cara, não, realmente eu não sou japonês, mas eu cresci muito envolvido na cultura japonesa, né? Aqui em São Paulo a gente tem uma comunidade japonesa muito grande de descendentes. E na minha escola eu tinha, cara, sei lá, acho que 30% dos alunos da minha sala eram descendentes japoneses. Hoje, grande parte dos meus melhores amigos são descendentes japoneses, e eu tenho três primos que são descendentes japoneses, porque minha tia casou com um descendente japonês. Então, de certa forma, essa cultura sempre esteve meio que, assim, perto de mim de alguma forma, mas eu acho que mais do que isso é o quanto eu gostava da cultura pop japonesa, sempre gostei. Então, vem daí muito o interesse, e conhecer o Japão era o meu top 1 de prioridade de países que eu sempre quis conhecer. Então, assim, essa viagem para mim também foi incrível, uma das melhores viagens da minha vida, e unir ela com a produção desse livro foi ainda um presente mais legal ainda. Nossa, muito legal. Então você realizou, querendo ou não, 2 sonhos também, né? De escrever o livro com a temática que você tanto queria, além de fazer a viagem, né? Quando eu cheguei lá em Hiroshima e eu vi esse prédio aqui, né, que é a Cúpula Genbaku, que é o único prédio que eles deixaram em pé depois da bomba. É claro que outros ficaram, mas eles demoliram e reconstruíram, né? Mas esse foi o único que ficou exatamente do jeito como a bomba deixou. E aí eu levei um boneco do livro por dentro, ele era branco, porque o texto ainda não estava pronto, mas a capa já estava. Então eu levei isso. E aí eu fiquei procurando a posição para eu achar exatamente a mesma forma. E no meu Instagram tem uma foto, assim, se vocês olharem, é o livro com o prédio no fundo. Eu comecei a chorar, de verdade, porque foi uma emoção, assim, eu falei, cara, eu tô do outro lado do mundo, com um livro meu na mão, de uma história que eu escrevi, que se passa exatamente nesse lugar. Né? Então é um, e aí você encontrar todo o peso histórico e dramático que tem aquele lugar mesmo. Então, realmente, com aquela energia ali, eu comecei a chorar. Foi até engraçado, meus amigos, você tá bem? Eu falei, tô ótimo, mas, tipo, eu tô emocionado, porque realmente é um momento muito único, assim, de realmente juntar vários sonhos ao mesmo tempo. Bom, nossa, é que você foi respondendo várias coisas que já estava aqui para te perguntar e você foi trazendo aqui, então Ah, eu vamos tô lá. olhando aqui, mas muito bom. Mas além disso, né, porque uma das perguntas é sobre isso, de como foi você adentrar esse universo, né? Como é que foi para você adentrar essa história? Porque acredito que você pesquisou muito, então você já me trouxe esse fato, né, de você ter se emocionado ao chegar lá, mas como é que foi para você essa pesquisa toda e se adentrar dentro desse fato? Eu comecei lendo alguns, eu comecei buscando alguns conteúdos de cultura pop também, né? Então tem um mangá muito legal, para quem quer se aprofundar também mais, que é o Gen Pés Descalços, né? Eu até tenho ele aqui, peraí. Ele, ele é um mangá de 10 volumes, então esse aqui é o volume número 1, e ele conta, na verdade, ele é um mangá autobiográfico, porque ele conta, o autor, ele sobreviveu à bomba de Hiroshima, ele tinha 6 anos quando a bomba caiu, e aí ele vai contando exatamente como era a vida dele, da família dele, antes, durante, depois, e até 10 anos depois da bomba, né? Não li todos, eu li só os 4 primeiros volumes, que eram exatamente a época onde o meu livro ia se passar, então foi realmente uma pesquisa que eu fiz ali, e é muito legal. Ele é muito gráfico, então ele tem, assim, ilustrações fortíssimas. É claro que o estilo da ilustração é um estilo bem cartunesco, mas ele tem ilustrações fortíssimas, assim, de pessoas, assim, realmente atingidas pela bomba, deformadas. Então, ele é um livro forte, é um mangá muito forte, e é muito legal. Então, eu comecei a pesquisa meio que por aí. Ele também fala muito do nacionalismo, ele fala muito da família do Gen, que não era tão nacionalista, que eles eram considerados traidores, então tem uma coisa bem assim. E depois eu comecei a ir para alguns conteúdos mais históricos mesmo, né? Então fui atrás de sites, fui atrás de pesquisas, de alguns livros mais de história mesmo, para entender fatos um pouco mais concretos, como, por exemplo, que horas que a bomba caiu, né? Como era o impacto da radiação na pessoa, né? Então, essas coisas eu fui entender, porque realmente tem ali muito. O que acontecia, né? Aparecia mancha no corpo, o cabelo caía, os dentes caíam, né? Eu fui atrás até dessa parte médica, assim, para entender qual que era o efeito de uma pessoa que não se queimou, que não teve nenhum dano físico ali no momento, mas que dias, meses depois começou a ter os efeitos da radiação, né? Então, isso o livro traz, 10 mil sóis, né? Ele traz as crianças
sendo ali deterioradas mesmo ao longo do livro. O que está acontecendo com elas, né? Ah, é o veneno dos yokais, né? É uma metáfora para a radiação da bomba, né? Então foi bem legal porque eu tive que ir atrás também para entender. E aí até mesmo, por exemplo, buscar fotos antigas de como era uma rua em Hiroshima, né? Como era. É até engraçado porque tem uma cena no capítulo 5 que o Shiro sai da escola e ele se perde no meio da cidade, porque ele está sendo guiado por aquele amigo dele invisível lá. E aí ele fala uma hora, é porque tinha um policial em cima de um caixote com as luvas brancas. E, cara, isso é de uma foto pesquisando que eu achei uma rua de Hiroshima, exatamente um policial um guarda de trânsito, né, organizando um trânsito de cima de um caixote com as luvas brancas na época da Segunda Guerra. Então, isso também veio muito dessas pesquisas, né? Então, como era uma escola, como era um internato, como era a casa das pessoas, né? Então, isso eu tentei ser o mais fiel possível, mas, de novo, tem toda uma liberdade poética para eu mudar algumas coisas que eu achei que às vezes se encaixariam melhor na história, até também ficar mais próximo do leitor brasileiro, né? Se eu ficar trazendo só coisa exatamente como era a vida no Japão, naquela época talvez o leitor daqui não se interesse tanto e fique muito distante. Mas essa pesquisa rolou em todas essas áreas, assim, tipo, desde a parte de fato dos fatos históricos da guerra, como era a cidade, que coisas tinham, eram os bondes que passavam, eram os guardas, era o tipo das casas, que eram praticamente todas de madeira. Então, isso eu tentei trazer para o livro. E chega, né? Chega bastante, assim. A proposta, ela vem. Inclusive, eu achei também bem legal, né? Que você coloca nas páginas. Eu tô com o livro aqui olhando, né? Para eu ir relembrando aqui, mas já no primeiro capítulo que tem algumas nomenclaturas que não são para a gente não tá familiarizado, né? E aí você trouxe isso explicando tudo certinho, assim. Então isso deixou uma facilidade para a história também, né? Para quem não tá. Tem várias notas de rodapé explicando alguns termos, né? Principalmente os termos honoríficos que a gente fala, né? Que a cultura japonesa ela é muito hierárquica, né? Muito hierárquica. E ela é hierárquica dentro da família também. Né? Então é muito comum você se referir ao irmão mais velho de uma forma e se referir ao irmão mais novo de outro. Né? Então os termos Nissan, Nessan, Kendi-san, o Akane-sama, né, que é quando você está se referindo a alguém mais velho, que tem mais, ou numa posição hierárquica maior, isso é muito comum na cultura japonesa. Hoje, eu trabalho numa multinacional e eu tenho vários colegas do Japão. Eles me chamam de Renan-san, né, porque eu sou par deles, né, então é muito comum isso até hoje, né, então eu quis trazer isso porque isso de fato traz a personalidade dos personagens que estão ali, né? Como eles se relacionam entre eles. É até engraçado que eu lembro que quando eu estava fazendo a leitura beta desse livro, um dos leitores betas falaram, Rê, mas eu acho que está faltando um pouco de diálogo. Os personagens, eles são muito duros, né? E aí eu fui olhar, eu fui reler, eu falei, cara, não dá para não ser assim. Porque é assim lá. A relação dos irmãos é assim. Se o irmão mais velho falou que tem que fazer, porque ele é o irmão mais velho, né? Então, por mais que ali no pensamento, no ponto de vista, o irmão discorde daquilo, ele vai respeitar, porque a cultura é feita daquele jeito, né? Então, ainda mais no contexto de guerra, isso vem muito forte na relação dos quatro irmãos, né? Então, você tem o Kazu, que é o mais velho, com uma preocupação gigantesca de cuidar dos mais novos. Você tem o Kendi, que é o segundo, que ele é super rebelde, ele vê o irmão como uma admiração, mas também como uma ameaça, porque ele está sempre sendo comparado com o irmão mais velho, mas se o irmão mais velho fala, ele obedece, né? E aí você tem ali um pouco de conflito entre o Kendi e a Michiko, que são os dois de idade mais parecida, né? Então, eles são os que mais se têm conflito e os maiores diálogos estão sempre entre eles, porque eles são ali os que mais debatem, um que não concorda com o outro. E você tem o Shiro, que é o mais novinho, que aí ele tá ali, a coisa tá acontecendo nem da cabeça dele, né? Porque ele é super criativo, os capítulos dele também são super divertidos, porque sempre tem alguma coisa maluca acontecendo. Então, quando ele está no capítulo dele, ele realmente fala muito pouco, mas o narrador ele vai explicar ali o sentimento dele, vai explicar o que está acontecendo. Então, eu acho que isso é uma questão muito importante da sociedade, né, do Japão. E eu fui para o Japão e eu vi que é assim lá.
né? Eles são muito educados, eles são muito prestativos e eles são muito hierárquicos, né? Então, acho que isso não teria como não ser representado numa família de 4 irmãos, por exemplo. Com certeza. E aí, diante disso tudo, assim, qual a experiência que você quer proporcionar para os seus leitores? O que que você quer, o que que você almeja, né? Eu sei que é difícil a gente pensar, o que que eu quero que meu leitor pense, porque é muito subjetivo, né? Mas quando a pessoa termina de ler, como que você gostaria que ela se sentisse? O que que ela tem em mente? Eu vou dividir essa resposta em duas, porque eu acho que tem. Porque agora várias pessoas já leram e eu já tenho esse feedback, né? Então eu tenho coisas que eu tô adorando escutar. Mas eu vou falar o que eu imaginava que seria e o que está sendo agora. Pode ser? Perfeito, perfeito. Quando eu terminei o livro, na verdade eu só queria que fosse uma aventura muito legal. Que a pessoa fala, caraca, puta, li esse livro, que aventura bacana, e que talvez me fizesse chorar ali em um outro momento, porque o livro é triste, tem algumas passagens mais duras e mais tristes. Eu falei assim, um livro que fosse emocionante e que tivesse uma emoção divertida, assim, uma emoção bacana que fizesse te prender ao longo do livro. Só que o que eu tô recebendo de feedback, assim, e aí eu acho que depende, são vários fatores, mas uma coisa que eu escuto que me faz realmente me colocar num lugar diferente como escritor cara, é muito diferente de tudo que eu já li, né? Eu tenho escutado muito esse feedback de alguns leitores, né? Ah, é muito diferente de tudo que eu já li, porque traz uma cultura que eu não conhecia, traz um folclore, um lado fantástico que eu não conhecia, tem uma forma de escrita com pontos de vista que eu não tinha visto. É um livro curto, mas ao mesmo tempo é dinâmico, como eu não tinha visto. Então, isso para mim é o mais incrível, assim. Eu acho que hoje a minha expectativa acaba sendo essa, né? Quando a pessoa lê o livro, fala, puta, será que ela vai achar isso também, né? Mas a primeira pessoa que me falou isso, e foi uma das pessoas que comprou o livro lá na Bienal, na verdade não, na verdade um dos beta, meu primeiro beta falou isso, mas o beta é meio que seu amigo, né? Então você fica assim, ai, não sei se está falando só para me agradar, mas teve uma professora que comprou o livro, descendente de japoneses também, comprou o livro, ela leu antes da Bienal acabar, ela comprou no primeiro final de semana, na quarta-feira ela estava me mandando mensagem e falando exatamente isso. Aí eu fiquei super emocionado, falei, porra, é isso, eu acho que é isso que eu queria realmente que o leitor sentisse, que eu realmente agreguei na vida dele, sabe? Que não foi mais um livro, que foi um livro que realmente você leu e falou, opa, peraí, eu vou refletir um pouco sobre isso. Eu acho que esse é o papel que eu sempre quis ter como escritor, e eu acho que 10 Mil Sóis ele entregou um pouco além, assim, eu tô realmente, com o feedback dos leitores, eu tô muito feliz mesmo. Faz toda a diferença pro nosso trabalho, né, quando é assim. É. E, bom, quais são seus planos futuros aí? Você tem planos futuros como um leitor, né? O que que você pode trazer pra gente? Como leitor ou como escritor? Porque eu tenho como os dois. Como escritor. Ah, escritor. Inclusive, vai sair um vídeo meu no meu Instagram com as minhas metas literárias para Ah, 2026. Eu já gravei eles. Eu tenho vários planos para livros que eu quero ler. Mas como escritor, então, eu tenho esse contrato que eu já fechei com a Planeta para sair o livro no ano que vem. Ele vai ser, na verdade, É um livro que eu já tinha publicado, que ele saiu em 2016 para Novo Conceito. Só que na época, Novo Conceito já estava meio mal das pernas, já estava saindo do mercado. E o livro foi muito mal trabalhado, essa é a verdade, assim, é uma pena, porque é um livro muito legal, que fala sobre internet, sobre avatar, sobre as crianças passarem muito tempo na internet, e aí eu decidi pegar esse livro e dar uma repaginada nele, ele vai mudar de título, mudou o personagem principal, aumentou 25%, porque ele era um livro bem curtinho, reescrevi várias cenas, reescrevi algumas coisas, incluí algumas coisas, e ele está passando por leitura beta agora. Eu recebi metade do primeiro feedback. A pessoa leu metade do primeiro livro, metade do livro. Assim, o pessoal está gostando, pelo que eu estou vendo até agora, mas também é um livro muito gostoso, porque ele fala sobre inclusão, né? Ele fala sobre as crianças realmente passarem esse tempo na internet. Rapidinho uma sinopse, né? Para já deixar aqui um gostinho também. Então ele passa num mundo mais futurista, né? Onde você tem. Já leu aquele livro Jogador Número 1?
Ah, sei, Que sei. tem assim uma vida na internet, né? Então Sim. ele tem uma pegada um pouco dessa. Só que existe a nuvem, né? Que é um mundo online. E existe um instituto que controla essa nuvem, um instituto não governamental que controla esse lugar para que as pessoas tenham uma vida cada vez melhor lá. E esse instituto ele começa a perceber que as crianças, principalmente, elas gastam muito mais tempo no mundo virtual do que no real, e isso faz com que elas passem a deixar de resolver os problemas reais, porque elas têm um mundo meio de fantasia lá fora. Então, inclusive, elas mudam seus avatares para cobrir problemas que elas acham que elas têm. Ah, então, se eu me acho muito narigudo, lá no meu avatar da nuvem eu vou ser mais bonito, eu vou ter um nariz menor, eu não vou ser assim. E aí tem alguns personagens que trazem, inclusive, essa questão de preconceito. Por exemplo, tem uma menina que é cadeirante. Só que lá no mundo da nuvem ela é a melhor em jogos de luta. Então ela luta pra caramba, ela é uma lutadora incrível. E esse programa, esse programa não, esse instituto, ele decide criar um programa para ajudar as crianças a se criarem avatares cada vez melhor, mais parecidos com elas, para que elas tenham uma vida mais parecida lá em cima e que não passem tanto tempo assim. O problema é que quando esse programa entra em vigor, ele começa a funcionar, e ele vai aprendendo a história do mundo, ele percebe que as crianças são muito mais felizes na nuvem do que elas são embaixo. É uma verdade. E aí ele decide aprisionar a mente delas lá. Né? Então ele cria um mundo ainda mais perfeito e aprisiona a mente delas lá. E aí o personagem principal, por algum motivo, consegue escapar, e aí ele descobre que sobraram pouquíssimas pessoas do lado de fora, de crianças, né? Só sobraram os adultos. E para os adultos não subirem na nuvem e desligarem o sistema, esse programa criou um sistema de defesa que são fases de videogame. E aí esse personagem principal vai precisar juntar outras crianças, que são as melhores em cada um dos estilos de jogos que são feitos dessa defesa, subir lá para deletar o programa que aprisionou, inclusive, o irmão mais novo dele. Então a história vai assim. Aí o time dele conta com uma menina que é cadeirante, melhor jogo de luta, uma outra que tem um óculos super fundo de garrafa, mas é a melhor jogadora de jogo de tiro. Tem um menino que tem asma, mas é um corredor, e tem um gordinho que é um tanker de RPG, assim, que ele aguenta porrada e tudo mais. E aí a história vai começando, ele vai aprendendo a lidar com esses amigos novos dele e tudo mais. Então é super legal, é super fofo o livro. Ano que vem vai estar aí. Já fica a dica já, né, galera? E bom, se as pessoas quiserem conhecer mais sobre o seu trabalho, lança aí por onde elas vão te achar. Vamos lá. Eu tenho o meu site, que é o renancarvalho.online. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Está aqui aberto na minha tela. renancarvalho.online, exatamente. E tem o meu Instagram também, que é renan_oc. Lá no meu site tem todos os meus livros, todos os meus links também, minhas outras redes que eu trabalho, mas a que eu mais uso é o Instagram. Então, Renan_oc. Você me acha também, tem meu site lá, tem todos os meus livros. Então, um desses dois caminhos aí, você me acha em todos os lugares. E tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer que a gente não conversou aqui hoje? Ai, não. Não sei. Eu queria agradecer só pela oportunidade de falar um pouco do meu trabalho, do meu livro, de novo, do meu filho mais novo, que tenho um carinho enorme por ele. Deixa eu ver se meu cachorro tá aqui. Não tá. Luigi, Não vem conhecer, apareceu, olha. pessoal. Ele tá dormindo, tadinho. Ai, meu Deus. Bom, mas muito bom. Para mim foi a minha primeira experiência lendo um livro, né, com a temática também com essa questão mais oriental. Então, foi muito bom, assim, eu gostei muito das ilustrações durante o livro também, porque eu acho que isso ajudou a mergulhar ainda mais um pouquinho na história, né? E é isso, assim, eu agradeço pela nossa troca. Agradeço. Que bom, Ah, ele que bom. apareceu! Ai, que Tava fofinho! dormindo, né, cara? Tava dormindo. É isso. Não, mas eu que agradeço, de verdade. Que fico feliz que tenha gostado. Acho que espero que eu tenha também respondido as perguntas, esclarecido as dúvidas. E quem quiser conversar comigo também, me busca. Adoro conversar sobre os livros, sobre outros livros também que não são os meus. Se quiser me bater um livro que eu li, acabei de terminar o livro do Brandon Sanderson. Se alguém quiser conversar comigo sobre Brandon Sanderson, pode me chamar nas redes sociais também, que eu adoro. Trocar figurinhas, né? Sempre muito Exatamente. importante. Querido, muito obrigada por esse nosso Você, papo. E a gente vai se beijo. encontrando em breve. Até mais. Beijo, Tchau. até. Tchau, tchau. E essa foi a nossa entrevista com o Renan. Espero que vocês tenham gostado.
também estou aqui com o livro dele, que inclusive um querido, não dá para ver? Tem até o autógrafo dele aqui. E ele mandou com umas coisinhas muito fofinhas quando chegou também. Veio até um tissuru quando ele mandou também. Achei isso muito fofo. E essa vai ser para encerrar o nosso ano de 2024. Obrigado por todo mundo que me acompanhou até aqui, os autores que foi conhecendo, as autoras também que chegaram. Para mim foi muito importante construir essa comunidade aqui, que aos poucos a gente vai se fortalecendo, vai construindo algo. E é isso, gente. Let's bora nos novos projetos do próximo ano. Obrigado por quem ficou até aqui. E eu vejo vocês lá em 2025, depois das férias, porque a gente merece, né? Um beijo e até logo.